Tiago, capítulo 4, versículo 10 até ao 17. Amém? Diz assim: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. Contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como está é maligna. Aquele, pois, que não sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Irmãos, nós estamos aqui no 4º capítulo da Epístola de Tiago. Já foram expostos aí os 3 primeiros capítulos, né? A Epístola de Tiago, ela é uma epístola importantíssima, nos traz assuntos grandiosos, reflexões práticas para a vida do cristão. O pensamento de Tiago ao escrever essa carta, ao escrever essas recomendações, essas orientações, é de orientar as 12 tribos que estavam dispersas a como deveriam proceder no caminho do Senhor, e principalmente uns com os outros, porque não adianta declararmos adoração a Deus, declararmos exaltação e a soberania de Deus, e não conseguimos lidar bem com aquele que está ao nosso lado, com aquele que está em nossa casa, com aquele que cultua juntamente conosco. Então é por isso que Tiago traz essas reflexões. No capítulo de número 4, Tiago vem trazendo um pensamento a partir do versículo 1. E eu quero aqui dividir em 3 porções esse primeiro pensamento de Tiago no capítulo 4. Ele orienta que os cristãos devem evitar algumas coisas. Nós devemos evitar alguns pensamentos, evitar algumas ações, evitar entrar em alguns lugares. E Tiago, primeiramente, ele diz que os cristãos devem evitar a guerra entre os irmãos, a peleja entre os crentes, o debate desenfreado e o mau comentário acerca de um e de outro. A Bíblia diz que um dos princípios do nosso Deus é o princípio da união. João capítulo 17, versículo 10, o Senhor Jesus está dizendo sobre a unidade no Pai e a unidade nele. E é importantíssimo termos isso em mente. Quando olhamos para o versículo 1 do capítulo 4, Tiago está perguntando: de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? Elas vêm dos vossos deleites. Os vossos membros guerreiam. Então nós estamos vivendo, trazendo para um sentido prático, uma era onde eu não quero que alguém melhore.
Eu não gosto que meu irmão evolua. Quando alguém aparece com uma bênção, uma pessoa logo questiona: por que que ela tem isso? Por que que ele conseguiu? Por que que não veio até mim essa conquista? Mas nessa noite é uma noite de alerta de Deus. Vamos evitar a guerra, vamos evitar discussão, vamos evitar desavenças, vamos pregar a união. Aleluia! Olha que exemplos bíblicos nós temos. O maior rei de Israel em conquistas, em nome, foi o rei Davi. Davi pelejou contra grandes nações. Davi pelejou contra grandes reis. Ele foi tão bem sucedido que acordos de paz foram feitos. Davi, não me ataca, que eu também não vou te atacar. Não tem peleja, Davi. Você é poderoso demais. O teu Deus te fortalece demais. Quem pode contra o Deus de Davi? Davi guerreou bem, dominou bem Israel. Davi governou bem nas pelejas. Davi derrotou um gigante. Mas teve uma dificuldade que assolou a casa de Davi. Ele teve dificuldade com os seus filhos, com a sua família. Desde o princípio, a família de Davi duvidava da chamada dele. E o ponto alto é quando dentro de sua casa, um irmão mata o outro, um irmão abusa da irmã, e o pior de tudo, um dos seus filhos se levanta e peleja contra ele. Olha a guerra dentro de casa, olha a guerra dentro da nação. A terra que era de Davi, todos obedeciam Davi, agora é uma terra de destruição, agora é uma família rachada, porque Davi um dia decidiu tirar o seu foco. Levante a suas mãos nessa noite, porque Deus está nos alertando: não perca o foco, não perca a atenção, não perca o caminho, porque a sua casa será casa de união. Nessa noite Deus está nos dizendo: fique na união, preserve a união, busque a união. Aleluia! Absalão contra Davi, filho contra pai. E Davi recebe a notícia que o seu filho morreu. Oh, dia triste. Além de pelejar, alguém traz a notícia: Davi, Absalão morreu. A destruição dentro da casa de Davi. E a disputa, não pense a igreja que fica só no campo físico. Porque uma coisa é batalhar fisicamente, utilizando as mãos. Mas tão poderosa quanto ou mais são as batalhas travadas com palavras. Um dia Jesus está caminhando com os seus discípulos e alguém está perguntando: Senhor, quem de nós é maior? Quem vai se assentar à sua direita? Guarda um lugar bom para mim quando chegar no reino. A disputa, o pensamento de disputa estava até no meio dos discípulos de Jesus. Então nessa noite Deus está nos alertando: vamos evitar discussões, vamos evitar desavenças, vamos evitar brigas desnecessárias, vamos evitar questionamentos desnecessários. Na dúvida, abrace, na dúvida, ajude, na dúvida, estenda a mão, na dúvida, não julgue, na dúvida, ajude, auxilie, ore, interceda. Tem alguém na sua casa que não é cristão ainda, tem alguém que pode estar no vício da bebida, tem alguém que pode estar no mundo das
das drogas. Não é com desavença que você vai ajudar, não é apontando o dedo que você vai ajudar, é orando, é abraçando, é intercedendo, é auxiliando. Não adianta desavença. O problema é quando isso se torna costumeiro no meio dos irmãos. A igreja de Coríntios tinha desentendimentos entre si. O lugar que era para ser de total entendimento, total respeito, que não significa total concordância, mas de entendimento de que somos um só corpo. A igreja de Coríntios estava em desavença e levava a causa para ser julgada pelos gentios. 1 Coríntios capítulo 6. Devemos nos questionar essa noite. Será que estamos dando bom exemplo para o mundo? Será que estamos dando bom exemplo para aquele que não é cristão ainda? Gálatas capítulo 5, versículo 15 vai dizer que a igreja, uma pessoa feria outra. Que igreja nós somos nessa noite? Levante a sua mão, porque a igreja do arrebatamento, a igreja de Cristo, é a igreja da união. É a igreja que está junto com o irmão. É a igreja que, à vez de abater, levanta. Se alguém caiu, estende a mão e ajuda. Eu quero estar com você no céu. Eu quero chegar com você lá. O céu não é só para mim. O céu não é só de uma igreja. O céu é da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Mais do que isso, e esse capítulo 4 é tremendo, enquanto eu meditava nesse texto, enquanto eu tentava encontrar os caminhos para expor para a igreja aqui nessa noite. A Bíblia vai nos dizendo, olha o versículo 13, a primeira questão que nós devemos evitar é a desavença. A segunda, a presunção. Porque Tiago está dizendo da guerra. Tiago está dizendo sobre o mau comentário entre os irmãos. E Tiago vem falar sobre a incerteza do dia de amanhã. A incerteza do que vai acontecer amanhã. Devemos evitar a presunção. O que é a presunção? É planejar nossos dias sem levar a opinião de Deus em consideração, o entendimento e os planos de Deus em consideração. Presunção. Eu faço, eu executo, eu planejo, eu escolho. Amanhã vai ser assim, semana que vem vai ser assim, mês que vem vai ser assim, ano que vem já está tudo certo. Mas tem um texto que fala no meu coração, é os Salmos que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, confia nele, e ele tudo fará. Não adianta eu planejar os meus dias achando que o dia de amanhã vai ser como foi hoje. Deus é Deus de novidade, Deus é Deus que altera, Deus é Deus que muda. Se alguém dissesse que em março de 2020 uma pandemia viria, ninguém iria acreditar. Quando chegou 2020, igrejas fechadas, mercados fechados, ninguém na rua, porque o dia de Deus, o homem não descobre, o homem não sonda, o homem não entende, o homem só tem que viver. Não tem como sondar a mente de Deus.
Eu quero que você veja o versículo 13. A primeira presunção é a presunção do amanhã. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã. É aquela pessoa que tem a presunção de achar que o amanhã ela já sabe como que vai ser. Pergunte para você mesmo e responda para você mesmo. Você já colocou seus planos nas mãos do Senhor? Você já questionou o que o Senhor acha desse seu projeto? Você já questionou se o Senhor está nessa sua nova empreitada? Não, meu caminho é meu. Deus deu o livre-arbítrio. Eu vou fazer o que eu quiser. Abraão escolheu o caminho dele. A promessa para Abraão qual era? Isaque. O tempo passava, Isaque não vinha. Sua esposa acha um caminho e fala, ó, Abraão, você já está ficando velho? Pega esse atalho aqui. Deus está falando para nós nessa noite, não pegamos atalho. Vamos colocar nosso amanhã nas mãos de Deus. Coloque o seu amanhã nas mãos de Deus. Não pegue atalho, não pegue caminho curto, não pegue caminho fácil, não pegue caminho mais rápido. Eu prefiro ir pelo caminho longo com Deus do que pegar atalho sem Jesus na minha vida. A presunção do amanhã. Hoje eu faço. Ninguém tira de mim. Ninguém muda a minha atitude. Ninguém muda a minha escolha. Ninguém muda o que eu determino. Nabucodonosor um dia se colocou com uma alta soberania do mundo. Foi viver com as feras do campo. Golias afrontou ao Deus de Israel. Caiu por terra. Thomas está dizendo que eu não devo planejar, tem que planejar. Planeje seus dias, mas coloque Deus neles. Planeje sua semana, planeje sua vida financeira, planeje sua vida profissional, planeje sua família, planeje seu ano novo, planeje, mas ore dizendo, Senhor, se for da tua vontade, aconteça. Senhor, só deixa acontecer se o Senhor estiver comigo. Só vai nessa, Senhor, só deixe eu ir se o Senhor for juntamente comigo. O problema não é planejar, o problema é planejar sem incluir Deus nos projetos. A presunção do amanhã, a presunção das escolhas. Iremos a tal cidade, versículo 13. Iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano. Escolhas. Apareceu uma porta linda. Vai ganhar o triplo do que você ganha hoje. Mas não vai mais poder adorar Jesus com a igreja. Vai perder dias com a família. Será que Jesus está nessa escolha? Será que essa escolha é a que eu devo fazer? Quantas escolhas que parecem bonitas precisam ser evitadas? O que eu estou vivendo hoje é fruto de escolhas que eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 anos atrás. O que você vai viver daqui 10 anos é fruto das escolhas que você vai fazer nos próximos anos. Nessa noite, levante suas mãos, porque está descendo sobre nossas vidas
entendimento, sabedoria para fazer escolhas. Para dizer sim e para dizer não, para aceitar e para rejeitar, para entender o que é bom e o que é mal, o que é de Deus e o que não é, o que é projeto e o que é invenção, o que é bênção e o que é prova, o que é para edificação e o que é para destruição. As tuas escolhas serão abençoadas por Deus, por Deus. As tuas escolhas serão abençoadas por Deus. Quem lembra aqui de Isaac? Tem uma fome na sua terra, e Isaac fala o quê? Eu vou para o Egito. Preciso me abastecer de comida, preciso de livramento. Isaac chega na fronteira com o Egito. Egito tem comida, Egito tem pão, Egito tem alimento. Mas não é a terra que Deus quer que Isaac fique. Escolhas. Isaac, fica na terra que eu te colocar. Fica na terra que eu te mandei. Isaac vai para a terra de Gerar. Aonde tem fome, mas o texto diz que Isaac é abençoado, ele fica riquíssimo na terra dos filisteus. Deixa eu trazer uma notícia para você nessa noite. Não importa a terra, não importa o tempo, não importa o cenário, se Deus estiver com você, você será abençoado. Se Deus estiver com você, você será próspero. Se Deus estiver com você, Ele irá te exaltar, irá te levantar. O segredo não está na terra, o segredo está em quem te colocou lá. A terceira presunção é a presunção das habilidades, das qualidades. Iremos a tal cidade, versículo 13, passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Olha isso. Primeira, presunção do amanhã. Segunda, presunção nas escolhas. Terceira, presunção nas habilidades. Escolheremos, contrataremos e ganharemos. Ele está dando o exemplo de alguém que está indo a uma cidade, passar um ano, e nessa cidade contratar pessoas e ganhar e ser bem-sucedido. Olha a linguagem do texto. Contrataremos. Ganharemos. O mérito não é de Deus. O mérito é do indivíduo. O indivíduo está dizendo: ganhamos porque eu contratei. É sempre ele. Atribuído a ele. Ele decidiu, ele escolheu. Mas o mérito continua sendo de Deus. Nós podemos estudar, nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos louvar e pregar maravilhosamente, mas o mérito continua sendo de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos de pé por conta dele, nós estamos respirando por conta dele, nós deitamos e levantamos por conta dele, o mérito ainda é dele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a igreja de Coríntios, capítulo número 2, ele diz assim: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras de sabedoria, eu não fui com eloquência, mas eu fui em humildade, temor e tremor. Irmãos, se tinha um homem que podia se vangloriar do seu conhecimento, era Paulo.
hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, versado na lei, falava o grego clássico, koiné e epicureu, o homem entendido, mas ele diz aos filipenses, tudo isso eu considero perca. Algumas traduções diz, tudo isso eu considero descartável, porque quem merece glória, quem merece honra é somente Jesus de Nazaré. Vamos fazer, vamos executar, mas é tudo por causa dele, por causa dele. Você pode adorar esse Deus que tem todo o mérito. Vocês estão me escutando? Diz amém. Me escuta mais 10 minutos? 5 minutos? Tiago está trazendo, evite guerra. Evite mau comentário. Evite realizar planos como se você escolhesse e definisse tudo. Evite a presunção do amanhã. Evite a presunção das escolhas. Evite atribuir a si o mérito, as qualidades, as habilidades. Olha as orientações de Tiago. São todas práticas. São todas colocadas em prática no dia a dia. São todas para a vivência da igreja. Tiago está trazendo uma reflexão de que a igreja não precisa só declarar que é de Cristo, mas viver como se fosse. E é dela. E é dele. No capítulo 5, abra para mim por gentileza, no capítulo 5 ele continua, mas agora parece que para encerrar esse tratado, essa epístola, essa obra-prima, no capítulo 5 parece que ele pisa o pé no acelerador e vai mais fundo. Porque quer mexer com a pessoa é falar de finanças. É falar de dinheiro. É falar de riqueza. Ele está dizendo no capítulo 5, no versículo 2, as vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. O versículo de número 5. Deliciosamente viveste sobre a terra, vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Devemos evitar o amor ao dinheiro. Devemos evitar ser dominado por riquezas. A prosperidade é bíblica? É bíblica. A bênção financeira é bíblica? É bíblica. Mas é diferente de ser dominado por ela. É diferente de ser controlado por ela. Não podemos perder a comunhão com a nossa família por busca de riquezas. Não podemos perder o relacionamento com Cristo por buscas de riquezas. E o pior ainda é quando essa aquisição de riqueza é mantida pela injustiça contra alguém. É quando alguém vai comprar algo no supermercado para trazer para os nossos dias, né? E a compra dá R$20. A pessoa que está no caixa passa e coloca R$20, coloca R$10 na maquininha.
pessoa vê que o preço está errado, o que ela faz? Passa assim mesmo. Vou ficar quieto na minha. Sair ganhando R$10. Isso é injustiça. Isso não é correto. É quando você tem um trabalhador e não lhe paga o devido salário. Tiago está alertando para a questão da riqueza opressora. Nessa noite Deus está nos alertando. Eu quero abençoar a igreja. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar a sua despensa, o seu salário, a sua renda. Mas não se apegue e não tenha amor a isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo é o principal dos mandamentos. Adore a Deus e Ele vai te abençoar. Exalte a Deus e a bênção vai alcançar a tua casa. Adore a Jesus e Ele vai suprir a tua necessidade. Mas não deixemos ser dominado pelo amor à riqueza. Alguém fica sem dormir dias, achando que está ficando rico, mas está perdendo a saúde. Ainda no capítulo 5, versículo 7, Tiago está alertando para a paciência até a vinda do Senhor. Fortalecei, no versículo 8, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tomai o exemplo, versículo 10, dos irmãos, dos profetas, o exemplo de aflição que falaram em nome do Senhor. Tiago está dizendo para que as tribos dispersas, a igreja que está dispersa, para que eles tivessem paciência. Por que paciência? Paciência no sentido de perseverança. Persistir. A igreja da época acreditava que a vinda de Jesus seria para aqueles dias. Eles tinham esse pensamento e eles viviam ansiosamente esperando. Mas enquanto ele não viesse, persevera, continua, persiste, continua caminhando. E ele dá o exemplo dos profetas, porque muitos profetas foram afligidos. Então ele está falando, olha o exemplo deles. Foram até o fim. Tenham a mesma paciência. Eu preciso te falar nessa noite que mesmo que a decepção tenha chegado, mesmo que a notícia ruim tenha chegado, mesmo que pessoas tenham abandonado, mesmo que a tristeza tenha te abatido, persevere. Continue, persista, não pare, porque Jesus de Nazaré está voltando para buscar a sua igreja. Naquele dia, Ele enxugará dos nossos rostos toda lágrima, todo choro, Ele converterá em alegria. Aleluia! Persista diante dessa dificuldade. Olha como Tiago fala de assuntos práticos, as ansiedades da vida. Tiago, ele abrange a tratativa com Deus, ele abrange a tratativa com os irmãos, ele abrange o planejamento dos dias, ele abrange a minha parte financeira
para mim e com aqueles que estão ao meu redor. Tiago está falando da ansiedade e a perseverança, juntamente com a promessa da vinda de Jesus. E para finalizar, ele fala da oração. Olha o versículo 13. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é aquele texto que quando você está triste e você olha, você fala assim, acho que já estou melhor. Olha o versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Quem tem motivo para cantar aqui nessa noite? Se você está alegre, cante louvores ao Senhor. Exalte a Ele. Mas se você não está, não tem problema. Ore. Clame. Busque. Converse com Ele. Essa é a saída. Não tem invenção, irmão. Isso aqui acho que é algo mais simples que tem na Bíblia. Não tem invencionice. Está alguém triste, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus em secreto, que Ele ouvirá a sua oração. Não tem outro método, não tem outra saída, não tem outro meio de fazer. É orando, vai clamando, vai orando, vai clamando, vai intercedendo. Ore, 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 ore. É a oração da fé salvará o doente. A oração de um justo, no versículo 16, ela pode muito em seus efeitos. Essa é a palavra que a igreja do século 21 precisa. Porque a igreja do século 21, a igreja brasileira, com exceções, eu ainda creio que existe a igreja que é diferente. Mas a igreja parece que perdeu o caminho de falar com Deus. Não é postando indireta no Facebook. Isso não vai mudar nada. Não é postando stories falando que está triste. O caminho ainda é esse. Está alguém triste, aflito? Ore ao Senhor. Essa é a saída. Essa é a alternativa. Essa é a resolução. Você pode adorar Jesus por isso? Você tem um Deus que te ouve, você tem um Deus que te escuta, você tem um Deus que atende a sua oração. Ele não está com os ouvidos agravados de maneira que não possa escutar. Coloque a sua mão no seu coração nessa noite. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Mesmo que você esteja em momento difícil. Senhor, eu não sei neste momento, nesta hora, nesta noite, qual é a dificuldade, meu Pai da igreja. Quais são as dificuldades dos meus irmãos? Se existe algum motivo de tristeza, se existe algum motivo de abatimento, Jesus. Mas, Senhor, eu quero te pedir, cure, meu Pai, nessa noite todo abatimento. Todo motivo de choro, Jesus. Todo motivo de preocupação, Jesus. Vai, meu Pai, trazendo a solução. Vem trazendo a cura. Toda ansiedade, toda preocupação com o dia de amanhã. Assim como o Senhor sustenta os pássaros. Assim como o Senhor sustenta as ervas do campo, Senhor. Assim como o Senhor sustenta a natureza. Sustenta a tua igreja, Jesus. Sustenta, meu Pai, o teu povo. Visita a família, meu Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Visita, meu Pai, no hospital. Visita, meu Deus, aquela pessoa que ficou dentro de casa. É o que eu te peço nessa noite.
Amém? A igreja pode se colocar de pé. Amém? Eu quero agradecer aqui a minha oportunidade nessa noite. Amém? Glória a Deus.